Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravar mais um capítulo da série O Homem Mais Rico do Mundo Usou a Cabalá. E nessa subsérie vamos chegar até a Revolução Francesa. Então vocês deem o seu like, é muito importante, o YouTube recomenda, e vocês também vão ter o dever, a moral de divulgar, inscrever-se e assim nós teremos mais crescimento. O canal está crescendo, vai continuar crescendo. Portanto, solicito encarecidamente. Deem o seu like, inscrevam-se, divulguem. Não se esqueçam que eu tenho 22 cursos, né, que pode ser feito por vocês. Então, a um preço acessível, vocês poderão fazer. São 22 ciências que eu domino. Para se inscrever, é só ver meu e-mail ou mandar para o meu e-mail ou para o meu zap, que está embaixo desse vídeo. Então assim agora vamos começar o assunto de hoje. O iluminismo tinha o nome judaico de esclarecimento. Desde os movimentos humanistas, em 1400, que eram pelos Rosa Cruzes, haviam criado a divisa liberdade, igualdade e fraternidade, que serviria de bandeira para a grande revolução, em 1749. Agora vamos ver no livro provar isso pelo livro de Isaac Jackson, página 215 e 216. Então vamos lá. Isaac Jackson, páginas 215 e 216. 215 e 216. Mostrar para vocês então que o iluminismo foi então um movimento que tinha outro nome. Em hebraico chamava-se, portanto, o esclarecimento. O esclarecimento. Está aqui, minha gente, olha só. Está aqui, 215. Ó, o iluminismo ou o esclarecimento. Está vendo aí, ó? Está claro? Então, aquilo que os europeus chamaram de iluminismo, os judeus chamavam de esclarecimento. Então, a mesma coisa, quase, né? Mas os judeus sabiam mais a fundo o que é que estava acontecendo e os europeus não sabiam, né? Então está aqui na página 215, o iluminismo, aqui está claro, o iluminismo do esclarecimento. Muito bem, provamos que, portanto, é de origem judaica o iluminismo, com o nome de esclarecimento, né? Está aqui, ó, o livro é de Isaac Jackson, dos judeus, terceiro volume. Muito bem. Vamos adiante. Vamos adiante. O tempo é curto. A Prússia era governada em 1640 pelo grande eleitor da Saxônia, o príncipe Frederico II, o Suábio, grande amigo de Voltaire e dos enciclopedistas, ou seja, dos esclarecedores. Ele aliou-se aos ingleses para derrotar Napoleão. Os prussianos foram fundamentais para a derrota de Waterloo. Então, sem os prussianos, o Duque de Wellington jamais teria vencido Napoleão. Muito bem. Mas acontece o seguinte: houve um movimento chamado Haskalah. Tem a ver com Carral? Tem. Dividiu os judeus, pois os judeus religiosos e judeus talmudistas eram diferentes. Então, quem estava fazendo a revolução eram os judeus talmudistas, que nós mostramos até agora, tudo isso é Talmud. Agora vai entrar os religiosos, ortodoxos. Eles eram contra as mudanças, portanto, achavam que o judaísmo estava entrando no movimento profano e assim abandonando as regras da Bíblia. Não havia uma conexão entre a revolução e a Bíblia. O que estava programado, profetizado pela Bíblia, não era isso. Mas acontece que foram vencidos. Mas houve uma divisão. Graças a essa divisão, os judeus talmudistas não conseguiram a vitória completa. Por quê? Uns lutaram contra os outros. O judaísmo dividiu-se ao meio. Portanto, judeu contra judeu, né? O talmudista contra os religiosos ortodoxos. Mas tudo terminou com a vitória dos Ashkenazi, ou seja, que eram cázaros, vieram da Rússia, da região do Mar Negro, nacionalizados, judeus nacionais, pela Assembleia Nacional da França
em 27 de setembro de 1981. Vamos mostrar em Isaac Jackson, agora o mesmo livro, portanto, mas só que na página 215, 218 e 18. 215 e 218. Vamos procurar aqui. 215 e 218. Então, 215, já vimos aqui. A 218. Agora aqui vai ficar muito bom. Então já vimos que é esclarecimento em 215. Vamos agora mostrar 218. 218. Moisés Mendelssohn. Vamos mostrar aqui ele. Pronto. Aqui nós vamos ver. Vamos mostrar, vamos levar para a câmera. Aqui está a página 218. Portanto, Moisés Mendelssohn. É ele que vai fazer o maior campeão da luta esclarecedora, que foi denominada Iluminismo Judaico. Aqui está o retrato dele. Mendelssohn, está aqui, ó. Está vendo, ó? Portanto, um judeu que criou a expressão esclarecimento. E foi um verdadeiro Sócrates, dizem eles, judaico. Foi ele quem foi o gênio que conseguiu fazer esse movimento. Ou seja, ele formulou essas ideias. Está aqui, a obra de Mendelssohn. Aqui está, ó. Tá bom? Mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho que mato a cobra e mostro o pau. Tá vendo, ó? A obra de Mendelssohn. Portanto, vamos à nitidez. Como é que eu vou conseguir a obra de Mendelssohn, Moisés Mendelssohn? Meu Deus do céu, a dificuldade dessa câmera é exatamente a nitidez. Como é que eu consigo a obra de Mendelssohn? Não estou conseguindo de jeito nenhum. Ah, pronto, agora está a obra de Mendelssohn. Portanto, Mendelssohn foi um comerciante, e ele, portanto, aqui, ó, Mendelssohn, a obra de Mendelssohn. Mostramos o retrato dele. Está aqui de novo. Então, foi o gênio que planejou o enciclopedismo. Portanto, os iluministas não foi uma ideia dos europeus. A ideia foi dele. Foi ele, portanto. Logo, é fácil saber de onde partem as revoluções e quem são os autores dela. Está aqui, está dito, ó, está aqui. O livro diz, portanto, que Mendelssohn publicou cartas sobre os descobrimentos, traduziu do alemão discursos sobre a desigualdade entre os homens e, junto com, em 1767, o pregador protestante, os protestantes são judaizantes, Lavater, provocou um debate teológico com consequências enormes. Ou seja, atraiu para si Hertz e Don. Ou seja, terminou criando uma onda que se espalhou. Então, é essa a figura que nós vamos mostrar a vocês. Tudo partiu da cabeça dele. Portanto, o iluminismo não foi uma ideia dos cristãos dissidentes, insatisfeitos com o feudalismo, né? Foi dos judeus, e aqui está. Não posso deixar de dizer a vocês que está aqui. O livro é de Isaac Jackson e a obra de Mendelssohn, Moisés Mendelssohn. Não, está aí. É ele o autor do iluminismo. É ele que vai fazer essa obra. É ele que vai pensar, planejar e lançar no mercado, como sendo uma mercadoria. E então os europeus, né, vão aceitar e vão fazer, tá vendo, ó, capítulo 26. Pronto. Provei? Provei. Está aqui ele. O livro é insuspeito, porque um judeu não vai falar mal daquilo que ele fez. Mas aqui, então, eles falam com orgulho. Isaac Jackson, terceiro volume, História dos Judeus. Continuemos. Agora, os Askenazi, então, foram nacionalizados. Olha, eram cázaros, portanto, bárbaros como Conan, personagem de cinema. Mas em 27 de setembro de 1931, a Assembleia dos Estados Gerais de Tours, portanto, na França, tornaram eles judeus nacionais. Deu nacionalidade aos cázaros.
A partir daí, de 27 de setembro de 1931, os cázaros, que eram na verdade bárbaros, que vêm do Mar Negro, então se tornaram judeus, com o nome de Ashkenazi. Quem fez isso? Uma lei da Assembleia Nacional. Página 220 e 221. Então vamos lá ver. Página 220 e 221. Página 220 e 221. Vamos procurar aqui. 215, 220, 222. É antes. 221. Está aqui. Então, o que nós dissemos foi que o movimento chamado Haskalah teve numerosos e entusiásticos seguidores, chamados Masklim, de Haskalah, esclarecimento. Então, a esclarecimento é a palavra para iluminismo, mas em judeu, em hebraico. E inventada por quem? Criada por Mendelssohn, Moses Mendelssohn, que foi o libertador. E o imperador José II, influenciado pelo espírito enciclopedista, quis que a França espalhasse esse movimento pela Europa. Portanto, em 1782, ele fez a patente de tolerância, pela qual foi abolido o distintivo judaico, o imposto corporal e outras incapacidades ao mesmo tempo que otorgavam aos judeus o acesso às escolas, universidades e outras medidas que se estenderam a todos os judeus das regiões recém-anexadas. Mas, está aqui, mas acontece que vai fazer o quê? Isso aqui vai gerar uma divisão. Vamos lá. Está aqui, as Haskalah. Haskalah é, portanto, o nome de esclarecimento em hebraico. Vamos ver se a gente consegue a nitidez. Vamos lá. Está lá em cima, bem grandão. Haskalah, pronto. Numerosos entusiásticos seguidores. Então, é o nome certo para iluminismo. Não tem nada a ver com o Voltaire e os enciclopedistas. O mentor, então, são Moses Mendelssohn. Haskalah quer dizer iluminismo, esclarecimento. Mas vai ver oposição. Está aqui, ó. Os judeus ortodoxos não vão gostar. Judeus opositores. A Haskalah encontrou forte oposição nos meios religiosos. Ou seja, Ezequiel Landau, que era um rabino fortemente religioso, então disse que não aceitava. As ideias profanas estavam vencendo a ideia religiosa, que foi sempre o judeu chamado povo da Bíblia, o povo do livro. E aí ele, rabino de Praga, foi o líder da oposição. Ezequiel Landau. Esse homem percebeu que a coisa estava indo na direção errada, estava indo contra as Escrituras, contra a palavra de Deus. Então, outro também foi Salomão Maimon, que era pai de Maimônides. Pronto. Então você vê, homens de vulto, porque Maimônides vai ser um grande personagem na Idade Média, né? Moses Maimônides vai fazer o livro Guia dos Perplexos, que é o nome do nosso canal, em homenagem a ele. Portanto, fazemos a oposição como os próprios judeus religiosos faziam. Ou seja, quem crê em Deus sabe que o Deus manda no mundo. A história é feita metade pelo homem e metade por Deus, diz o Olavo de Carvalho. Pois bem, aqui está a oposição. Dividem-se, portanto, os que querem Haskalah, o iluminismo, que vai ser contra o cristianismo, ele vai dizer claramente aqui, e os religiosos que não querem ficar contra o cristianismo. Querem deixar que a coisa aconteça, vamos dizer, de acordo com a vontade de Deus. Então, são chamados opositores. Racha-se, há um racha. Esse racha vai terminar com a vitória dos, evidentemente, né, os cázaros, que são a maioria. Então, a emancipação da França, é o que eles querem. Aqui está. A emancipação da França. A emancipação da França. Por isso, a revolução vai ser francesa, porque vão começar pela França. Ó. Tá vendo? Ó? No século XVII, durante as guerras de conquista de Luís XIV, então, aconteceu a Assembleia Constituinte.
nos Estados Gerais de Tours em 1789, exatamente no ano da Revolução. Portanto, eles foram assim, muito espertos, conseguiram a nacionalidade judaica e aí se uniram exatamente ao revolucionário. Foram uma grande força. Então, o que acontece? Deu concessão de cidadania a todas as minorias raciais. E, portanto, os judeus chamados askenazitas tiveram uma defesa. Quem foi? O abade Gregoire e o tribuno Mirabeau, ou Mirabeau. Então, pertenciam à Assembleia, os deputados. E fizeram o quê? Fizeram com que, com o livro de Don, a melhoria da situação civil dos judeus, conseguiu, através desse livro, debates longos e ásperos. Mas, finalmente, no dia 27 de setembro de 1791, foi votada a igualdade de direitos civis para os adeptos de todas as religiões passadas na França. Foi um grande dia para os judeus da Alsácia e da Lorena, ou seja, Askenazi. Portanto, agora nós temos os Askenazi, que são cátaros. Foi feito um decreto pela Assembleia Constituinte Nacional da França, reunida nos Estados Gerais de Tours. Está aqui, minha gente. O livro é o mesmo. Terceiro volume, História dos Judeus. Vamos para frente que atrás vem gente. Rothschild está nessa jogada. Se tornou, como já foi dito, negociante de moedas raras e conquistou o patrocínio do príncipe herdeiro Guilherme de Hesse, que também havia patrocinado seu pai. Então, ele tinha patrocinado o pai, os Hesse, os Cassel Hesse, e agora vai ser especialmente amigo, sócio e muito, vamos dizer assim, ligado a Guilherme de Hesse. Guilherme. Então, assim, desse príncipe recebeu o título de Kurfürst, ou seja, o agente da corte, em 1769, 20 anos antes da Revolução. Então, é uma coincidência? Ele se torna o banqueiro dos Hesse, oficialmente, e pode usar o escudo vermelho. O Roth, vermelho, Schild, campo vermelho, em alemão. O negócio das moedas Rothschild cresceu, incluindo diversos patronos da realeza, e se expandindo ainda mais com a prestação de serviços bancários ao príncipe de Hesse, Guilherme, que se tornou Guilherme IX, Landgrave de Hesse-Kassel. Pronto, agora ele tem tudo, todo poder na mão, financeiro e político. Em 1785, estamos perto da Revolução. Então, a Revolução é 1789, estamos em 1785, há 4 anos da Revolução. Ele está com todo o dinheiro, todo o poder civil e o dinheiro dos Hesse. Os banqueiros Rothschild descobriram que emprestar aos governantes dava influência sobre o país governado. Eles mandariam nos países que deviam, porque quem deve não tem soberania. E assim criaram uma nova maneira de lucrar, com segurança, rapidez e ao mesmo tempo ter sob sua influência os países que eram devedores. Portanto, minha gente, está claro que eles foram muito espertos, muito inteligentes, mas está claro também que foram os grandes criadores da Revolução Francesa. Não tem dúvida. Aqui nós temos então já em outro livro, mas do mesmo Isaac Jackson, o volume 4, na página 60 e 68. De 60 a 68 nós temos aqui. Então, por que é que os Rothschild suplantaram os Oppenheimer e todos os demais judeus? Porque eles estavam com a fortuna dos Hesse. Está aqui, ó. Está aqui. O livro está se desmanchando. Mas vou mostrar para vocês. Aqui está dito que eles suplantaram todos os demais banqueiros. E aqui diz claramente. Por quê? Porque eles tinham a fortuna dos Hesse. Então, aqui está. Página 60. Aqui está. Portanto, está escrito aqui. Não sei se vou ter nitidez. Vamos ver se a gente tem. Em verdade, não havia dinheiro. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver. Eu tento conseguir. Nitidez. Nitidez aqui. Aqui está. Rothschild. Portanto, isso aqui. O livro está quebrado. Mas é aqui, ó. Página 60. Então, todos os sítios se tornaram famosos
por seus atos de filantropia, mas tudo isso era para esconder. O que eles queriam era o controle da situação. E conseguiram através do Barão de Hirsch, em 1954. A família Rothschild, então, foi trasladada para Zircon e Yakov, em 1954. Então já é bem século XX. Mas nós estamos em 1875. O Khedive, soberano do Egito, terrivelmente endividado. Endividado por quê? Porque devia ao Rothschild, vendeu suas ações da Companhia do Canal de Suez a um grupo de banqueiros franceses, ou seja, os Rothschild, agora em francês, né? E alemão a mesma coisa, só que junto. E assim, Lord Baskerville, que é de Israel, primeiro-ministro da Inglaterra, filho de judeus, foi para a casa de Rothschild e ele pediu um adiantamento de 4 milhões de libras esterlinas para adquirir as ações de Khedive antes que os franceses fizessem. Portanto, o soberano do Egito passou a ser escravo, pau-mandado dos Rothschild. Está aqui, ó. O Khedive do Egito, portanto, o governante do Egito. De nitidez, Aí, em 1875, o Khedive do Egito. Pronto, está aí. Então, o governante do Egito se tornou, graças à política de Rothschild, que teve essa ideia genial, né? Se eu emprestar aos governantes, então eu terei influência sobre aquele país. Pronto, começou pelo Egito. E aí, está aqui. Isaac Jackson, 4º volume. Eu tenho os 4 volumes. 1, 2, 3 e 4. Pronto, minha gente. Querem mais? E assim, de país em país, eles foram tendo influência e mandando no mundo todo. Hoje nós temos o planeta Rothschild. Vamos continuar? Vamos. É o próprio Isaacson que faz, né? Então, foi por isso que a Imperatriz Maria Teresa perdoou, embora contrariada, os agitadores que em fevereiro de 1746 sabotaram a produção rural e o comércio, pressionada pelos Oppenheimer, chamado de judeu da corte. Está no livro Isaac Jackson, 3º volume, páginas 194. Ou seja, a Maria Teresa, imperatriz da França, já estava debaixo dos pés do Rothschild, em 1746, fevereiro, e foi obrigada a perdoar os sabotadores da produção rural e o comércio. Para quê? Para a França ficar com fome. Não foi porque aconteceu algo natural. Foi produzido porque eles quiseram. Então obrigaram os produtores a não produzir. Está aqui, portanto, na página 194. Vamos procurar a página 194. 194. Está dito aqui. Eles não escondem nada, viu? Na verdade, eles têm orgulho de fazer isso. Então, 190. De novo a Carral, mostrando aqui que quem administrou tudo foi a Carral. Já chamei você a atenção para a Carral hebraica. Está aqui, ó. Quem administrou todo foi a Carral hebraica. Então está aqui, ó. Querem mais? Quer mais clareza do que isso aqui, ó? Vamos lá, vamos ver. Carral quer dizer assembleia, quer dizer igreja, sinagoga, administração. O Carral, eles chamam o. Eu chamo a Carral, mas eles chamam o Carral. Pronto. Aqui foi a administração, ó. O Carral, que é a sociedade secreta mais secreta do mundo, né, feita só de judeus, administrou todo o processo revolucionário na França e depois na América do Sul. Pronto. Está aqui, ó. Claro, nítido, para quem quiser ver. Só não acredita quem não quiser, porque está dito Carral, assembleia, igreja, sinagoga. Pronto. E Maria Teresa foi pressionada pelo banqueiro Oppenheimer e teve que perdoar os agitadores, portanto os baderneiros, né, que tinham feito com que os produtores rurais parassem de produzir. E aí, com isso, a França vai sofrer fome. E com fome, então, vai terminar aderindo ao revolucionário. Porque o povo com fome quer comida, então se revolta e vai fazer a tomada da Bastilha. Tudo isso orquestrado. Tudo orquestrado.
Minha gente, está aqui. Não sou eu que estou dizendo. Então, se isso aqui não passar, paciência. Mas eu estou fazendo, mostrando exatamente o que está aqui escrito. Portanto, isso é um tipo de messianismo, diz o livro. Está vendo? Ó? É um movimento. O povo judeu é o Messias. Não existe um homem. Portanto, um homem que da Palestina chamava-se o Galileu, o pescador Galileu, então é rejeitado. No lugar dele, então, tem que o povo judeu é o Messias. É isso a novidade de Esdras. Messianismo, Shabbatai e franquismo. São dois, Shabbatai Zavi, é o nome, aí dá o Shabbatai no seguro dele, Shabbatai Zavi, é um rabino famoso. E franquismo, Frank. Então, eles são os líderes de um novo messianismo. Vamos libertar o mundo. Libertar o quê? Você está livre hoje, né? Está livre pra cacete, não está? Você está livre. É o que ele diz, enfim. Libertar. Liberdade, igualdade e fraternidade. Começa o movimento que vai dar essa tríade. Pronto. Meus amigos, é terrível, né? Terrível. Então, Isaac Jackson, terceiro volume, página 194. Em 1806, Napoleão Bonaparte invadiu Hesse porque o landgrave amigo de Rothschild tinha se aliado a Guilherme da Prússia. E, portanto, Guilherme da Prússia estava contra ele. Guilherme, portanto, é o nome em resposta ao apoio, não. Guilherme não, desculpa. Em 1800, Napoleão invadiu Hesse em resposta ao apoio que os Hesse tinham dado a Guilherme, a Prússia. O Guilherme, o landgrave Guilherme, né, de Hesse, Cássio Hesse, tinha dado apoio aos prussianos. Sem eles, eu já disse, Napoleão não teria perdido a Waterloo. Então, Napoleão sabia. Então foi atrás dele. O landgrave exilou-se no ducado de Rothschild, mas Rothschild sabia, só ele. E pôde continuar como seu banqueiro investindo fundos em Londres. Ou seja, o Banco de Londres tinha um grande acionista, que era o landgrave de Hesse. Mas quem agia em nome dele era Rothschild. Pronto. Então, Napoleão mandou fazer o bloqueio continental. Está na História Universal 449. Mas, está aqui, História Universal. Então, Napoleão vai decretar o bloqueio continental que vai trazer Dom João VI para o Brasil. Está aqui ele, Napoleão Bonaparte, vai decretar o bloqueio continental. Para quê? Para obrigar Portugal e outros países que não querem obedecer a ele a fazer o quê? A obedecer. Está aqui, Napoleão Bonaparte, então já imperador da França. Então vai decretar o bloqueio continental. Ninguém pode comprar, ninguém pode vender a Portugal. Ninguém. Isso vai fazer com que Dom João VI fuja para o Brasil a mando de quem? De quem é o conselho que vai mandar que ele venha? De Rothschild. Fuja para o Brasil. Lá é muito longe. Napoleão não vai lá atrás de você. Então ele foge. E foge para o Brasil. Napoleão está aqui a caminho. Está aqui, ó. Napoleão está a caminho de Hesse. De Cássio Hesse. Para prender quem? O landgrave, Guilherme. Está aqui com a tropa, o exército dele. Vai capturar os Hesse se não fugir. O Hesse foge. E aí ele decreta o bloqueio continental. Então pode fugir. Mas eu vou fazer com que vocês não possam comprar nem vender. Então vocês ficam isolados. É um tipo de, hoje nós chamamos aqui de quê? Sanções. Então é uma sanção. Essa sanção vai ser feita e isso vai dar uma força a Napoleão e nós também vamos sair ganhando, porque nós, com o Dom João VI no Brasil, a gente vai ter privilégios. A corte portuguesa vem para o Brasil. O Dom João VI faz muita coisa no Brasil. A Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal, a Biblioteca Pública, né? E assim a dinastia Rothschild então se torna, tem importância enorme, muito grande. Aqui está contado, já mostrei para vocês, pelo Dr. John Coleman e pelo historiador investigador M.S. King, que coloca aqui, ó, Planeta Rothschild. Então já são donos do planeta. Agora vocês vejam a que preço.
Vou mostrar o preço para vocês. Olha só aqui, ó. Um dissidente. Aqui está um homem chamado Mahat, que era, vamos dizer assim, muito influente e uma pessoa que era não era jacobino, não apoiava jacobinos. Jacobinos diziam assim, vingadores Jacó Molay. Jacó Molay, jacobinos. O que aconteceu? Está aqui, ó, Mahat, o assassinato de Mahat, é um quadro pintado. Quem foi que matou ele? Está o barreto jacobino aqui na cabeça dela. Charlotte Corday. Agora vai ter todo tipo de atrocidade. Está aqui, ó. Charlotte Corday foi essa mulher que preparou o banho para ele, quando ele estava na banheira, apunhalou pelas costas. E fez mais. Fez mais. Os jacobinos, então, aqui fizeram uma festa. Ó. Ali estão na Catedral de Notre Dame, um jacobino vestido de bispo e uma prostituta sentada no altar-mor da Catedral de Notre Dame, como sendo a deusa razão. O quadro é uma xerox, então está bem pouco nítido. Mas isso aqui é um culto à razão, onde dentro da igreja de Notre Dame de Paris, no lugar mais sagrado, o altar-mor, onde fica o Santíssimo Sacramento do altar. Para os católicos, um lugar sacratíssimo. Mas eles fazem isso aqui. Entronizam a prostituta. Essa prostituta, então, é chamada a deusa razão. Portanto, os ortodoxos judeus estavam contra isso. Não queriam isso. Portanto, eles diziam assim, isso está levando para um caminho errado. As escrituras não prevêem isso. O Messias veio. Se não veio, virá. E então, a história o livro é História Geral. História Geral, universal, História Universal. Então está aqui. Esse já não é judeu. Esse aqui já é Grande História Universal. Pronto, Charlotte Corday mata Mahat porque ele é moderado. Essa é a palavra agora. Ele é moderado, então é perigoso. Tem que ser fanático. Tem que ser fanático. Tem que seguir as ideias judaicas de revolução. E aí, Mahat não segue, ele é moderado e tem influência muito grande sobre o povo. Então tem que morrer. Ela o assassina. Pronto, ela assassina Mahat. Vamos parar por aqui, tá bom? Então, na verdade, os Rothschild, então, fizeram uma minúscula sociedade secreta, dado que nenhum membro de outra família, nem mesmo os Hesse, nem os Oppenheimer, podiam adentrar a soleira do clã. Portanto, minha gente, a família Rothschild é oficialmente uma sociedade secreta, com pouquíssimos membros, só a família. Então, aqui nós temos muita coisa, mas vamos deixar para a próxima, não vai dar. Mas, portanto, quem começa com a sociedade secreta são os Rothschild. A família Rothschild, o clã de Rothschild, se torna uma sociedade secreta. Pronto. É isso que é denunciado aqui por M.S. King e pelo acho que é médico, que é Dr. John Coleman, que não acreditava que isso fosse possível. Mas Rothschild Dynasty, dinastia Rothschild. E esse daqui não, esse ataca eles assim de frente. M.S. King, eu tenho os dois volumes. Então ataca de frente. Nós estamos debaixo da servidão, porque o planeta é dos Rothschild. Ele é seu dono. Não sabia? Ele é seu dono. Você tem um dono. Né? Você tem um dono. Se não sabia, fique sabendo. E com os Askenazi em setembro. Fica sabendo que os Askenazi vão se juntar aos Rothschild e vão fazer a grande revolução. Tá certo? Vamos parar aqui. Vamos tornar esse filme mais curto e vamos contar depois. Acabamos aqui, portanto, mais um capítulo dessa emocionante novela. Vai ser a Revolução Francesa, o maior banho de sangue que a França já tomou. Quem idealiza? Moses Mendelssohn. Portanto, com o nome de esclarecimento, que é Haskalah. Mas os europeus chamam de iluminismo. Mas troca de nome não muda os fatos. E aí vão fazer o quê? A enciclopédia, movimento para desbancar os dogmas da igreja cristã, que impediu ele de fazer isso. Então o povo vai deixar de acreditar na igreja cristã, nos seus dogmas, e vai acreditar na enciclopédia. Portanto, né, feita por intelectuais de alto nível. Eles são muito inteligentes. Só recrutam pessoas inteligentes. Só pertence à fileira dele quem for provar que é inteligente.
muito inteligente. A seleção é rigorosa. Eu fui chamado aqui, onde foi, no Parque Lage. Doutor Alfredo, vou dizer o nome porque ninguém sabe quem é, me chamou, eu fui para a casa dele e ele disse: nós queremos você. Por quê? Era um líder. Aqui em Duque de Caxias, todo mundo conhecia quem era o professor Marlon. Foi quem disse, um aluno meu, aqui em Caxias não há quem não conheça o nome do professor Marlon. Pode não conhecer a pessoa, mas sabe que o senhor é uma figura, um líder, um influenciador. Então fui chamado, porque eu influenciava. Então os influenciadores, os líderes, então fui chamado. Já tinha se chamado aqui para a maçonaria de Caxias. A grande loja me chamou. Eu tenho papéis para provar isso, tá? Mas, mais ainda, a grande loja é nada diante de quem? Dos neotemplários. Quem era o líder dos neotemplários? Doutor Alfredo. Não vou dizer o sobrenome dele, vocês não conhecem. Que estava ligado aos Marinho, que são donos da Globo. Eu recebi uma oferta. Você vai ficar no lugar de Sérgio Chapelin. Ele vai ser fantástico, vai fazer um novo programa, andando pelo mundo todo, mostrando os lugares mais belos e os hotéis mais caros que só os grandes ricos podem fazer. Então você vai entrar lá. Nós vamos colocar você dentro da Globo, porque os marinhos são meus irmãos, né? São neotemplários, portanto são iluministas. Illuminati, mesma coisa. Pronto, encerramos aqui, me empolguei, mas é difícil não se empolgar. Não esqueça, se não der, se você chegou aqui, dá o seu like, se inscreve no nosso canal, divulgue e ademã que eu vou em frente. Até o próximo vídeo.